Pessoal, boa noite, né? Vamos complementar, fazer o complemento daquela aula de sábado, tá certo? E aí a gente define algumas coisas. Então, olha só, acho que vocês estão vendo aí a minha tela, né? Então, eu vou abrir aqui a apresentação e aí a gente vai lembrar o seguinte: a afirmação que eu fiz para vocês na aula passada foi o seguinte, né? Que estava muito bem claro aqui pra gente, que para matemática, três coisas são fundamentais: a definição, o teorema e a prova, né? As definições especificam com precisão os conceitos que estamos interessados, os teoremas afirmam exatamente o que é verdadeiro e as provas demonstram de maneira irrefutável a verdade dessas asserções. Então a gente até chegou a falar de algumas definições aqui: a definição de número par, né? Que é um número divisível por 2. Falamos dos números naturais, falamos da definição de divisibilidade, né? Que dois números, que um número A divide o número B, se existe um C, tal que B seja igual a CA, como a gente está vendo aqui pela definição. Então essas definições foram colocadas para a gente, né? A definição de número ímpar, e aí a forma como a gente escreve o número ímpar está aqui definido, né? 2x mais 1, tá certo? E falamos também da definição de número primo, os números que possuem números inteiros, né? Que possuem divisores, apenas dois divisores, ele e o número 1. O número composto, ele possui mais de dois divisores, tá certo? Então aqui também está a definição, que a gente pode dizer essa é uma definição mais elaborada, que diz que um número inteiro positivo A é composto se existir um número B, de modo que esse B esteja entre 1 e o A, e o B divida o número A, né? Então essa é a definição de número composto, que a gente pode entender isso como de maneira menos formal, né? Ou não formal, dizendo que é um número que possui mais de dois divisores, tá certo? Beleza. E aí a gente chegou a falar de teorema, né? Um teorema é uma afirmação declarativa sobre matemática para a qual existe uma prova. Então não existe teorema sem prova. Então aquilo que a gente pode afirmar e provar categoricamente é o que a gente vai chamar de teorema, tá certo? Então vamos aqui a algumas observações. Por exemplo, afirmações que sabemos serem verdadeiras porque podemos prová-las, aí a gente vai chamar essas afirmações de teoremas. Afirmações cuja veracidade não se pode garantir, e aí a gente vai chamar isso de conjectura. Afirmações falsas, que a gente vai chamar de erros, né? E existe ainda uma outra afirmação, outro tipo de afirmação, que é também conhecida como absurda, que é aquela que não tem sentido. Eu botei até aqui um exemplo: a raiz quadrada de Júpiter é vermelha, né? Beleza. E ele fala aqui uma outra coisa que eu coloquei para vocês, sobre a natureza da verdade, né? Em matemática, a palavra verdadeiro deve ser considerada absoluta, ou seja, a verdade é irrefutável. Por exemplo, vamos para o nosso primeiro teorema aqui, né? O teorema pitagórico, que ele fala o seguinte: se A e B são os comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo e C é o comprimento da hipotenusa, o quadrado de C é igual à soma dos quadrados de A e de B. Então esse é um teorema que a gente conhece, muito conhecido, teorema de Pitágoras, tá certo? O teorema de Pitágoras é absolutamente verdadeiro? A gente poderia até cogitar isso, né? Se traçarmos um triângulo retângulo, um pedaço de papel, aí a gente vai medir os comprimentos dos lados, e aí teríamos exatamente C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado? Logicamente que não, né? Porque um desenho de um triângulo, mesmo que você use a precisão de uma régua, de um transferidor, de um esquadro, ele não vai ser perfeito, porque a ideia perfeita de triângulo só existe dentro da nossa imaginação, dentro da abstração matemática, tá certo? Então essas coisas eu estou falando para vocês, que é para a gente ter a ideia de como é que a gente vai tratar essas
questões dentro da nossa disciplina, tá certo? E aí, ó, eu até estava vendo aqui algumas coisas para falar para vocês sobre a lógica matemática, né? Existem três princípios na lógica matemática, que é a seguinte, né? Uma proposição é igual a ela mesma, né? Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação é que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. E a terceira observação é o terceiro excluído, não é? Não existe a terceira opção, não existe a terceira possibilidade. Ela é verdadeira ou ela é falsa. Esses são os três pilares que sustentam a lógica matemática, que a gente, esse último que eu falei para vocês, né, que eu enunciei aqui para vocês, é chamado de lei do terceiro excluído. Beleza. Aí, dentro dos teoremas, dentro da linguagem dos teoremas, a gente tem algumas coisas que a gente vai discutir agora aqui, tá? Na hora de escrever e provar um teorema, a gente tem palavras que são simbólicas, que vão representar como a gente vai provar esse teorema. Então, a nossa primeira palavra seria o se, então, né? Então, a matemática utiliza a linguagem própria para descrever e afirmar objetos de estudo. E a maioria dos teoremas pode ser expressa, né? É expressa como o tipo se A, então B, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui, ó, a soma de dois números pares é par, tá certo? Então essa é uma afirmação do tipo do uso do se, então, né? Então, se dois números são pares, então a soma deles é um número par. Seria aqui como a expressão seria dita no uso do se, então. Na afirmação se A, então B, a gente chama A de hipótese e o B de conclusão. Então esse é um exemplo clássico da estrutura de um teorema, do tipo se, então. Se A, onde A é a hipótese, então B é a conclusão, tá certo? E como o texto está falando aqui pra gente, é o tipo mais comum dos teoremas. Aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, tá certo? Porque isso aqui é bom que vocês leiam, tá certo? É um material que eu tirei aí de uns livros que eu tenho muito legais, é bom que vocês deem uma lida nisso. E, enfim, para não ficar uma aula também medonha, né? Maçante. Coloquei aqui, ó, a tabela da verdade, tá certo? Que é a análise de se a condição A for verdadeira e a condição B for verdadeira, o que é possível, o que é impossível. Essa tabela é chamada de tabela da verdade, que a gente estuda isso muito mais na lógica. Não vai ser aqui o caso da gente, não vai ser objeto de estudo da gente agora, tá certo? Mas essa é conhecida como tabela da verdade. Aí a gente tem um outro tipo de teorema, que é o teorema do tipo se e somente se, tá certo? Aí, veja bem, qual é a diferença para o se, então? É que o se, no se A, então B, eu só preciso provar a ida dele. Eu só preciso provar que se acontecendo A, eu vou ter sempre a ocorrência de B. Esse é o tipo se então, é o tipo de teorema se então. Só que existem teoremas onde a gente não vai ter somente o se então, a gente vai ter que voltar, provar a volta desse teorema, que são os teoremas escritos na forma se A então B e se B então A, que aí a gente escreve como sendo se A, se e somente se B. Então ele coloca aqui pra gente um exemplo, ó. Se um inteiro x é par, então x mais 1 é ímpar, e se x mais 1 é ímpar, então x é par. Que é as maneiras mais concisas de expressar uma afirmação como essa, né? Que é o se e somente se. Um inteiro x é par se e somente se x mais 1 for ímpar, o inteiro ímpar, tá certo? Essa é o tipo de expressão
Se então, onde a gente, para provar, a gente tem que provar a ida e a volta. Essa disciplina vai exigir essa habilidade da gente, tá certo? Então é necessário que vocês leiam bastante, né? Vejam os exemplos que eu coloquei no nosso material, que já tem um material rico lá pra gente. Eu vou depois produzir algumas resoluções e postar essas resoluções e provas para vocês, para que a gente fique afinado nesse sentido. E eu costumo dizer, e eu costumo acreditar, que quando a gente parte do princípio que a gente quer provar alguma coisa na matemática, isso é muito mais difícil do que um cálculo, do que realizar um cálculo. Porque o cálculo também é uma forma de prova, né? Só que o cálculo ele é particularizante, enquanto a prova ela é genérica, tá certo? E nessa disciplina a gente vai precisar ser genérico. Também tem aqui, eu coloquei para vocês, né, uma tabela da verdade, onde a gente tem para a condição se, somente se, quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, isso é possível. Quando A é verdadeiro e B é falso, isso é impossível. Enfim, essas noções lógicas aqui da tabela da verdade. Ok. E tem os conectivos, né? Que é o uso do e ou e não, né? O uso do e ou e não é preciso na matemática, porque, por exemplo, né, todo número inteiro cujo algarismo é zero é divisível por 2, o último algarismo é zero, é divisível por 2 e por 5. Isso significa que todo inteiro que termina em zero é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, né? Por exemplo, 230. 230 é um número par, divisível por 2, e ele termina em zero, divisível por 5. Tá? E claro, né? Todo número que é divisível por 2 e 5 também é divisível por 10. Aí a tabela da verdade está mostrando aqui, ó, né, quando a afirmação A é verdadeira e a afirmação B é verdadeira, A e B são verdadeiros. Quando uma delas é falsa, todas as outras são falsas, inclusive quando as duas são, tá certo? Aí eu coloquei também aqui, né, sobre o ou, o uso do ou, conectivo ou, né, que ao contrário da língua portuguesa, admite, além da possibilidade individual de A ou de B, leva em consideração os dois casos. E aqui na tabela da verdade, a gente está vendo que ele vai ser sempre verdadeiro. Ele só vai ser falso quando as duas afirmações forem falsas, tá certo? E o não é a negação, né? Então, não há significa que o A não acontece. Então, quando o A é verdadeiro, o não A é falso. E quando o A é falso, o não A é verdadeiro. Só que essas coisas assim, né, são do ponto de vista da maneira que a gente está falando, que eu estou falando aqui com vocês, não faz muito sentido. Aí a gente vai fazer uma atividade agora, daqui a pouquinho, que é uma prova, para ver como é que a gente vai provar essas coisas aí, como é que a gente usa isso para provar um teorema, tá? Aí eu coloquei mais coisas aqui para vocês, por exemplo, né? Algumas listas de palavras que consistem como alternativas para teorema. Isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ser professor de matemática e às vezes o cara quer provar um teorema e às vezes não é um teorema, ele confunde com proposição, com lema, às vezes tem um lema, e o cara, qual a diferença entre eles? Aí eu coloquei aqui pra gente entender melhor. Então, resultado, por exemplo, é uma expressão modesta, genérica, para um teorema, designação comum para teoremas simples e de importância diminuta, resultado. Então, cara, o resultado do teorema. Então, significa que esse teorema aí não é apropriado você usar isso para um teorema, porque você está desclassificando ele, né? Tá rebaixando ele. Fato, um teorema de importância bastante limitada, né? Como afirmação 6 mais 3 é igual a 9, isso é fato, né? Proposição, um teorema de importância secundária, uma proposição é mais importante do que um fato, mas não possui o peso de um teorema.
lema, um teorema cujo objetivo é ajudar a prova de um teorema, tá certo? Então o lema serve para a gente construir a prova para um teorema mais robusto. Aí a gente vai chamar isso de lema. Nos nossos textos a gente vai ter lema, corolário, proposição, tá certo? E o que é um corolário? Resultado de uma prova rápida, cujo passo principal é o uso de um outro teorema provado anteriormente. Então, para que eu tenha um corolário, eu tenho que ter o subsídio, né, de um teorema já provado. E a alegação, uma alegação é um teorema que aparece na prova de um outro teorema, tá certo? Então, essa é a linguagem, a gente está adquirindo essa linguagem para poder construir as nossas provas dos exercícios que a gente vai fazer. Beleza, aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo aqui pra gente, né? 2 exemplos que falam o seguinte, né? Cada uma das afirmações pode ser formulada na forma se então. Reescreva as sentenças seguintes na forma se A, então B, tá certo? Então vamos pegar aqui, ele fala o seguinte, ó, o produto de um inteiro ímpar e um inteiro par é par. Então beleza, né? Vamos colocar essa frase, né, essa sentença na forma se A, então B. Deixa eu colocar aqui pra gente. Então vamos lá, né? Então exemplo 1, vou colocar aqui para vocês. Exemplo 1, e a afirmação é a seguinte. Ele diz assim, né? Ele diz assim, ó, o produto de um inteiro ímpar, então, o produto de um inteiro ímpar e um inteiro par e um inteiro par é um inteiro par. Eu vou colocar isso na forma assim então, tá certo? Vamos começar aqui devagarinho. Então, ó, beleza. Então a gente pode escrever isso daqui, não é? Se X é ímpar e Y é par, então X vezes Y, ou seja, o produto, né? Eu posso até colocar aqui, ó. Então, o produto X por ímpar, X por Y é par. Beleza, então tá na forma. Eu coloquei essa sentença na forma se então. Na forma se A, então B. Beleza, tá aí. Vamos para a letra B, né? Na letra B eu falo o seguinte: o quadrado de um inteiro ímpar é ímpar. Então, a letra B a gente tem aqui. Ó, letra B. O quadrado de um inteiro ímpar é ímpar. É ímpar. Ok, vou passar essa sentença para a forma se então. Eu quero passar se A, então B. Eu estou reescrevendo. Se A, então B. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode dizer o seguinte. A gente pode escrever isso da seguinte maneira, não é?
Se x é ímpar, então x ao quadrado também é ímpar. Não é? Então, tá aqui. Beleza. E se a gente quisesse provar essas coisas, eu poderia. O intuito agora não é a prova disso. O intuito é eu escrever a sentença na forma do se há, então, ou seja, de uma hipótese eu gerar uma conclusão. Então a hipótese aqui na letra A é o seguinte: x é ímpar e y é par. E a conclusão é que o produto x por y é um número par, né? A gente pode até provar isso, mas não é o intuito agora. Já na letra B, a minha hipótese é que eu tenho um número ímpar, x, e que se eu determinar o quadrado dele, a conclusão que eu vou ter é que ele também é um número ímpar. Então, beleza. Então, a gente está colocando a sentença na forma do se, então. Vamos aqui para a segunda questão, tá certo? Segunda questão fala o seguinte, né? Então, veja. Vocês estão entendendo, né? Deixa eu aparecer aqui um pouquinho aqui para vocês. Oi, gente, tudo jóia, né? Apareci agora aí. Tudo bem, né? Beleza, eu tô meio correndo essas coisas, mas quando vocês lerem todo o material, vocês vão entender isso que eu estou dizendo, né? Porque o objetivo dessa aula, pessoal, é fazer a gente se apropriar dessas linguagens, tá certo? Vocês que serão futuros professores de matemática, né? Se já não são, né? Se já estão no campo, vocês vão precisar demonstrar as afirmações matemáticas, alguns teoremas. Se bem que hoje isso está com essa onda de estar falando de Enem, de prova Saeb e todas essas provas que existem. A matemática formal, como a gente estuda, né? Como deveria ser estudada, não essa formalidade idiota que às vezes alguns professores querem passar para os adolescentes. Não é isso. Mas a prova de um teorema é importante para mostrar a construção lógica do pensamento matemático, tá certo? E essa disciplina, ela tem esse caráter com vocês, conosco, tá certo? E ela é uma disciplina, confesso para vocês que ela é uma disciplina complicada e complexa justamente por isso, porque a gente está acostumado a lidar com a matemática com problemas calculistas, né? Com problemas de ordem de determinar um cálculo, de fazer uma conta, né? Enfim, essa matemática abstrata, essa parte da álgebra, ela não está preocupada com isso, não. Ela está preocupada em a gente construir um pensamento matemático lógico, né? De forma que a gente possa construir provas de determinados teoremas, afirmações verdadeiras, enfim, essas coisas, né? Então, se vocês estão entendendo esse meu papo, vocês estão no caminho. Vamos ler o material, vamos desenvolver essa habilidade para ser mais uma habilidade nossa, para ser uma habilidade de vocês, né? Como futuros professores, tá certo? Vou voltar aqui. Alguém quer fazer alguma colocação aqui nesse ponto, até esse ponto? Sim, Augusto. Professor, eu estava vendo quando você estava falando ali de teorema, conjectura, lema, erro, eu achei engraçado, logo após o teorema, que é uma coisa verdadeira e que eu posso provar. A conjectura, ela é verdadeira, mas eu não consigo provar por enquanto. Mas aquela ideia de repente ela pode ser um teorema. Não é isso? A diferença, claro, ela pode não ser um teorema, mas ela pode vir. Uma conjectura, quando que usa no termo comum,
Isso é uma conjectura, ou seja, não é uma coisa que é... Que existe uma prova formal, né? Isso é interessante. Uma outra coisa também é como ter, aplicando a lógica, a ideia de você conseguir organizar o raciocínio e conseguir a prova. Como você falou, o então, se então, né? Isso é muito comum quando a gente usa no dia a dia. Não no sentido de só cálculo, mas no raciocínio rápido matemático de resolução de problema sem necessariamente utilizar cálculo. Perfeitamente. É por aí. Exatamente isso. Quer ver uma coisa? Vocês, como professores, já são, ou vão encontrar muitas vezes um menino ou uma menina, né? Dizendo assim: professor, eu sei fazer isso, mas eu usei a lógica, né? Para dizer que ele não sabe dominar aquela maneira formal que a gente costuma mostrar para como é que determina uma solução de um problema matemático. Ele diz: não, professor, eu não fiz desse jeito, eu usei a lógica, não é? E que aí a gente entenda isso realmente, né? Mas do ponto de vista a levar esse aluno a construir esse pensamento lógico, né? Como você disse, uma conjectura, ela pode se transformar, ela pode vir a se transformar num teorema, né? Quando você consegue demonstrá-la, né? Ele vai deixar de ser essa verdade que você não provava por não ter um mecanismo que lhe subsidiasse a isso, e ela passa a ter, então ela muda de status, né? O teorema talvez não, ele é o pedestal das afirmações lógicas matemáticas. William, diga aí, quer falar? Pode falar. Olá, professor, tudo bem? O seguinte, com relação a essa forma que o senhor mostrou de escrever, usando sim, então, na frase que o senhor falou de se um número inteiro ímpar, na hora que o senhor colocou, o senhor poderia ter colocado se x pertence a z, que é os inteiros, eu poderia colocar, eu tenho que definir ele no conjunto ou não? Você claro. Você pode, né? Essa não é necessário. Essa maneira que eu escrevi foi uma maneira, vamos dizer assim, menos formal. Eu posso ser mais formal, não é? Por exemplo, né? Vamos voltar aqui para esse problema e vamos ver o seguinte, né? Foi vou dar como exemplo para vocês aqui esse primeiro caso, né? Que ele diz assim, ó, o produto de um inteiro ímpar e um inteiro par é um número par, é um inteiro par. Então eu poderia dizer, né? Eu poderia formar assim, eu poderia formular dessa seguinte maneira, uma outra forma aqui. Veja bem, eu poderia formular assim, né? A letra A, né? Vamos dizer assim, se x pertence a z, olha só, aqui eu estou sendo formal, tá certo? Se x pertence a z, tá ok, x é igual a 2x mais 1, 2x não, eu já usei ali, vamos usar 2k mais 1, e y também pertencente a z, tá ok, y seja um número da forma 2q, tá certo? Eu não vou usar o k aqui porque eu quero generalizar. Se eu botasse k, eu poderia estar particularizando. Eu vou botar um outro q. E ainda posso dizer assim, ó, com k e q inteiros, não é? Com k e q inteiros, então x, y é igual a 2p com p sendo um número inteiro,
né? Veja só como foi que eu escrevi. Eu estou sendo mais formal, né? Claro que eu estou partindo de definições que a gente já supõe possuir. Por exemplo, entendimento sobre o símbolo de pertence, entendimento sobre a representação dos inteiros através desse símbolo, representar um número ímpar da forma 2K mais 1. Então, essa também é uma forma de eu escrever o sim então, daquela maneira como eu coloquei aqui em cima, não é? Ó, se x é ímpar, olha aqui ele sendo ímpar, né? E se y é par, olha ele aqui sendo par, 2Q. Então, o produto XY é par, como eu coloquei aqui. Tá certo? Ó, então XY é 2P. Ou seja, eu estou afirmando que ele é um número. Eu estou afirmando que ele é um número par. Entendeu, William? Sim. Aí no caso, nas avaliações e provas que forem ter, o senhor vai exigir esse nível de. Não, veja bem, nesse sentido, gradualmente a gente vai evoluindo. Nesse primeiro momento, basta que a gente prove de maneira correta, né? Que a gente pode até usar mais, as palavras do que os símbolos matemáticos. Tem importância nenhuma, tá certo? Desde que a gente use as afirmações corretas, desde que a gente use a lógica de maneira correta, entendeu, William? Beleza, né? Então voltando aqui para nosso segundo exemplo, que ele diz assim, ó, passe a afirmação: se o polígono ABCD é um retângulo, então ABCD é um paralelogramo, e se ABCD é um paralelogramo, então ABCD é um retângulo. Para a forma se e somente se. E em seguida, sem necessidade de prova, diga se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Tá certo? Então o cara está pedindo isso aqui pra gente. Eu vou dar até um recorte aqui para levar pra gente não perder tempo. Eu vou pegar esse cara daqui, ó. Vou pegar essa afirmação. Vou copiar ela aqui. Vou levar ele aqui para nossa paleta de cálculo, né? O nosso quadro, isso aqui é o nosso quadro negro. Quadro virtual. Então, ó, vou colocar ela aqui. Cadê ela? Deixa eu botar mais um aqui, peraí. Opa, beleza. Pronto, vou puxar ela aqui para cima. Eu queria que ela ficasse até maior, não tem nada não. Tá aqui. Tá aqui. Opa, beleza. Pode dar um zoom? Vou dar um zoom agora. Isso. Vou fazer isso agora. Pronto, eu acho que já dá pra gente ler, né? Pronto. Então, passa a afirmação: se o polígono ABCD é um retângulo, então ABCD é um paralelogramo. E se ABCD é um paralelogramo, então ABCD é um retângulo. Então a gente vai transformar essa afirmação no tipo se e somente se, para construir essa frase. E no final a gente vai discutir se isso é uma verdade ou se isso é falso, tá certo? Então a gente pode dizer o seguinte, ó. A gente pode escrever assim, né? A gente pode escrever assim. Deixa eu tirar esse cara daqui. Pronto. Então a gente pode dizer assim, ó. Como é que a gente vai escrever? Olha, o polígono ABCD é retângulo, né? Esse F ficou esquisito. Deixa eu apagar ele aqui. É retângulo
se e somente se ABCD, quadrilátero, não é? ABCD é um paralelogramo. Beleza. Pronto, construí. Conseguimos transformar a afirmação. Se o polígono ABCD é um retângulo, então ABCD é um paralelogramo. E se ABCD é um paralelogramo, então ABCD é um retângulo. Então a gente transformou essa afirmação no tipo se e somente se. Ou seja, o polígono ABCD é retângulo se e somente se ABCD é um paralelogramo. Tudo bem, minha gente? Vocês entenderam aqui? Ficou claro? Agora vamos fazer o seguinte. Pronto. Agora vamos decidir, vamos analisar se isso é verdade ou se isso aqui é falso. O que é que vocês acham? Quer dizer então que para ser um retângulo tem que ser um paralelogramo? Bom, vamos desenhar aqui. Eu vou desenhar aqui um paralelogramo. Ou melhor, vou desenhar um retângulo. Beleza, né? Vamos ser formal. Para que isso aqui seja um retângulo, esse cara aqui tem que ser um ângulo reto. Esse daqui também. Opa. Esse cara aqui também tem que... Oxente. Ah. Pronto. Deixa eu fazer isso. Ah, tá com fuleiragem comigo. Vou botar aqui pra gente entender isso aqui assim. Pronto, né? Então tá aqui. Vamos supor que isso aqui eu tô dizendo que é um retângulo. Bom, então quer dizer que isso é um retângulo se somente isso aqui é um paralelogramo? Não, né? Porque eu posso... o polígono ABCD é retângulo se e somente se ele for um paralelogramo? O que é que vocês acham? Não, né? Porque, ó... Porque, por exemplo, veja bem... Ele pode... Pelo menos pode ser. Ele pode ser, perfeitamente. Né? Mas esse cara daqui, ó... Se a gente construir ele assim... Ah, porque essa porra tá aqui. Peraí, deixa eu ver. Pronto. Se a gente construir... Vamos supor que isso aqui seja... Eita. Vamos ver. A tecnologia está querendo me puxar o tapete aqui. Pronto. Olha só. Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho um paralelogramo e esse cara não é um retângulo, né? Porque os ângulos aqui não são retos. Os caras aqui não são retos. Então, tá beleza, né? Então a gente tem aí o caso, a gente construiu, mas essa afirmação não é verdadeira. Não. O cara pode ser um paralelogramo e não, ele não necessariamente ser um retângulo, né? Ok. Bom, essa foi a primeira parte do que eu queria falar aqui para vocês. E agora a gente vai fazer alguns exercícios, 2 exercícios que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó. Vamos fazer isso daqui. Eu vou usar agora, a gente construiu o sim então, e agora a gente vai provar, né? Vamos construir a prova de uma afirmação. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui um novo papel aqui pra gente. Vou apagar esse cara daqui. E olha só, eu vou levar ele para cá, né? Deixa eu dar um zoom aqui mais. Pronto. Deixa eu puxar aqui. Opa. Pronto, olha só. Primeira questão aqui. Vou levar ela ali para a área da gente. Ó, prove a afirmação do tipo sim então, tá certo? Então a gente vai fazer isso. Legal.
Quero provar se a afirmação se, então. Beleza, ou seja, né? A afirmação é a seguinte: se n é um número inteiro par, então n ao quadrado também é par. Então vamos provar isso, né? Vamos provar essa afirmação, tá certo? Prova. A primeira coisa que a gente deve escrever, né? Então a gente vai escrever aqui formalmente. Então prova ou demonstração, né? Tá certo? Eu vou escrever aqui com prova. Ok. Então olha só. Vamos, a hipótese da gente aqui, só para a gente marcar a hipótese. É que n, eu vou até escrever assim, ó, repara só. N é um inteiro par, ou seja, que 2 divide n, né? E a nossa conclusão é que n ao quadrado, ou melhor, né? E que a nossa conclusão é que 2 também divide n ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui eu estou afirmando que ela é par, e aqui eu estou afirmando também que ela é par, né? Então vamos partir para provar a hipótese. Como é que a gente pode fazer isso? Da seguinte maneira. Veja só. Suponha, né? Vamos escrever isso aqui. Suponha que é um inteiro par. Beleza, ó, tô construindo uma suposição. Vou supor que x é um inteiro par. Por definição, existe k pertencente aos inteiros, né? Tal que x seja igual a 2k. Tudo bem, gente? Aqui é um número par, escrevi um número par. Todo número par é escrito da forma 2k, onde k é um número inteiro qualquer, não é? Agora vamos fazer o seguinte. Agora tomemos o quadrado de x, tá certo? Então aqui eu posso usar a nossa habilidade matemática que a gente já tem. Então x ao quadrado é igual a 2k, né, ao quadrado, que isso daqui vai ser igual a 4k ao quadrado. Tudo bem? Não é? Que eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: 2 vezes 2k ao quadrado, não é? Como? Vamos escrever assim: mais como 2k ao quadrado também é um inteiro, lógico, é um inteiro, eu vou escrever ele da seguinte maneira: Q é igual a 2k ao quadrado, tá certo? Logo, x ao quadrado é um número na forma 2q. Ó, beleza, não é? Portanto, 2 divide x ao quadrado.
Isto é, x ao quadrado é par. Tudo bem, gente? Talvez eu tenha sido até me alonguei mais, né? Me empolguei e me alonguei mais. Teria uma forma de eu escrever isso mais facilmente? Sim, com certeza. Mas aqui eu quis mostrar para vocês que eu usei aqui algumas definições que já foram ditas, usei uma simbologia, né? Escrevi o número x como sendo um número genérico, tá certo? Par. A partir de agora a gente, quando for escrever um número par, a gente vai sempre usar essa forma. E aí a gente chegou à conclusão, no final das contas, calculando o quadrado, que o quadrado de x também é um número par, porque ele é da forma, não é? 2q, onde q também é um número inteiro. Beleza, minha gente? Oi. Eu não entendi bem aquele do Q. Quando o senhor foi a parte do Q do inteiro. Sim, aqui, não é? Eu me perdi ali no mais como. Sim, porque veja só. Esse Q. O que é que eu tô querendo? Veja bem, Augusto, o que é que eu tô querendo chegar? Eu tô querendo partir da seguinte situação. Que se eu tiver x do tipo 2k, eu quero chegar à conclusão que x ao quadrado é também um 2 alguma coisa. Um 2q. Porque isso aqui é a forma de eu escrever um número par. Tudo bem? Ok. Aí, olha só o que foi que eu fiz. Justamente. Aí eu fiz o seguinte, Isso daqui é um número par, cara. Isso aqui é um número par, Ou melhor, um número par não. Isso aqui é um número inteiro. Claro que ele é par porque tem um 2 aqui, mas eu nem preciso que isso aqui seja par. Eu preciso que isso aqui seja um número inteiro. Isso daqui tem que ser um número inteiro. E ele é, de fato, né? É um número inteiro. Então eu posso chamar ele, eu posso representar ele aqui como um certo Q. Tudo jóia? Mas eu afirmo que isso, né? Que Q pertence, Q é um número inteiro. Aí agora eu escrevi o quadrado de x como sendo um 2q. Então eu concluí, com isso eu concluo que o 2 divide x ao quadrado e que x ao quadrado de fato é par. Tá certo? Agora eu consigo relacionar, quando o senhor falou lá, que você começou com as definições. Isso. Par, ímpar, composto. Pronto. Quando eu precisar fazer essas provas, eu vou ter que ir atrás de definições que da onde eu vou saber, né? Perfeitamente, Augusto. É justamente isso, né? A gente vai usar o que a gente já tem para construir as nossas provas, tá certo? E apesar de muito simples essa afirmação que a gente provou, mas agora a gente tem a habilidade de representar de forma genérica, por exemplo, um número par. O número ímpar também, né? Tudo jóia? Jóia. Ok. E vamos aqui para essa última parte, que é o seguinte, vou até reduzir aqui, porque veja, no teorema do tipo, na afirmação, né? Teorema não, porque isso não é um teorema, mas é uma afirmação. Na afirmação do tipo se então, eu só preciso provar a ida. Eu só preciso pegar o A, que é a hipótese, e eu chegando na conclusão do B. Agora, e na afirmação do tipo se e somente se, né? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vou fazer assim. Vou botar aqui 250. Pronto, vou pegar esse cara daqui. Vou capturar essa segunda aqui e vou levar para lá. Vou provar, né? Vamos fazer isso. Depois eu vou salvar essas coisas e vou disponibilizar hoje ainda para vocês. E vou editar o vídeo. Hoje talvez eu não consiga editar o vídeo, mas até sexta-feira eu já disponibilizo o vídeo também gravado dessa aula, tá? Então vamos para outra prova, né? Deixa eu abrir aqui um
uma folhinha nossa. Beleza? Ótimo. Então tá aqui. Deixa eu levar isso aqui para cima. Pronto. Legal. Então, ó, provar, né? Vamos colocar assim. Então agora eu quero provar, quero fazer a prova da afirmação se e somente se. Tá certo? Então, ó, a afirmação é a seguinte: o número inteiro n é par se e somente se n mais 1 é ímpar. Então vamos lá, né? Então eu vou provar. Aí a gente usa para esse tipo de coisa, a gente costuma representar simbolicamente a ida, uma seta dessa natureza aqui, né? Ó. Então eu vou provar a ida. É que meu lápis aqui tá meio capengoso. Então vou fazer assim. Pronto, vou provar a ida. O que é que eu quero provar? Eu quero provar que n vai ser par se somente se n mais 1 é ímpar. Então, vamos supor o seguinte, né? Suponha que n é um inteiro já vou construir isso aqui de uma outra forma. Um inteiro par. Ó. N é um inteiro par. Se eu quisesse usar a simbologia N pertence e tal, a Z, tal, poderia também, né? Então, né? Então aqui a gente vai escrever. Então, por definição, N é igual a 2K, né? Com K inteiro. Beleza. Então a gente já tem aqui N um número par. Ele é da forma 2K, então ele é par. Agora, somemos, né? A N. Então, vamos somar 1 a N. Então eu vou fazer o seguinte: N mais 1 vai ser igual a 2K mais 1. Olha, se eu somei aqui, não é? Se eu somei 1 a N, então eu vou ter um número. Se N é 2K, eu vou ter o número 2K mais 1. Portanto, por definição, N mais 1 é ímpar. Opa, beleza. Porque por definição um número escrito da forma 2K mais 1, onde K é um inteiro, é um número ímpar. Então, ó, eu parti do princípio de que N era um número na forma 2K e concluí que N mais 1 é um número da forma 2K mais 1. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte: como essa afirmação é uma afirmação do tipo se e somente se, a gente vai provar o retorno, né? Então, ó, eu vou provar a volta. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou provar a volta. Agora, suponha que N mais 1 é um inteiro ímpar. Pronto, agora eu vou partir do contrário.
Eu vou supor agora que n mais 1 é um inteiro ímpar. Logo, n mais 1, ou por definição, né? Vou até tirar esse logo, vou botar assim. Por definição, n mais 1 é igual a um certo 2k mais 1, onde k é um inteiro. É um inteiro. Beleza, né? Então, isso aqui eu estou afirmando. Isso aqui é uma afirmação minha. N mais 1 é um número na forma 2k mais 1, porque eu estou dizendo que ele é um inteiro ímpar, né? Agora, vamos fazer o seguinte, né? Tomando a soma de n mais 1 com menos 1, teremos, olha só, beleza, ou seja, eu estou dizendo pra gente, a gente sabe, dentro do conjunto do Z a gente sabe operar soma, produto, não é? Divisão, mas veja só, a divisão e a subtração dentro do conjunto Z, ela nem sempre vai gerar a subtração sim, mas a divisão não, né? Ela nem sempre vai gerar a divisão, nem sempre vai gerar um inteiro, mas a subtração sim. Mas eu preferi usar o termo soma. Então a gente vai fazer assim, ó, n mais 1, não é? Mais menos 1, e isso é igual a 2k mais 1 mais menos 1, tá certo? E aí aqui a gente pode, né? A gente pode usar os nossos conhecimentos para escrever que n mais 1 menos 1 é igual a 2k mais 1 menos 1. Ou seja, aqui eu tenho uma soma de dois opostos. Aí a gente chega na propriedade do elemento neutro da soma, né? Então, ó, n é 2k mais 0, que eu estou usando aqui implicitamente o método do cancelamento. Então n é um número da forma 2k. Então beleza, ó, eu tomei a soma, né, n mais 1 com menos 1, e cheguei ao número da forma n igual a 2k, que por definição implica em 2 dividido n. Isto é, n é par. Beleza, não é? Então a gente provou aqui, ó, eu parti do princípio de que n mais 1 era um número ímpar, escrevi ele, né, na forma 2k mais 1, somei a ambos os lados da nossa igualdade o menos 1, encontramos o elemento neutro que resultou em n igual a 2k. Beleza. Ou seja, eu partindo do princípio de que n mais 1 é ímpar, cheguei à conclusão de que n é um número par. Tá certo? Então, como queríamos, aí a gente pode escrever isso. Eu até omiti aqui em cima, né? Na outra parte, a gente pode escrever, e o correto seria fazer isso mesmo, como queríamos demonstrar.
Demonstrar. Tá certo, gente? Beleza? Beleza, professor. Ótimo, né? Então vê, é dessa maneira que a gente vai construir a solução daqueles exercícios que estão lá. Claro que vocês vão tentar fazer o máximo deles, né? Porque eu coloquei bastante exercício. Mas vocês vão pegando os mais simples, vão provando, toma essa aula como exemplo, vão construindo, olhando as definições, olhando o que ele está falando lá nos capítulos que eu coloquei para vocês irem construindo. Tá certo? Tá certo. Tá bom, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Tem algum comentário para fazer? Só agradecer mesmo. Tá joia. Também só para agradecer, essa aula deu uma luz para tentar resolver aquela lixa, né? Sim, sim. Agora deu para ter uma ideia de como fazer as demonstrações, essas provas. Pronto. A estrutura que ela fazer. Ótimo, né? Porque essa é uma ferramenta que a gente vai utilizar e se apropriar dela. A álgebra, essa disciplina, né, que é a álgebra abstrata, ela serve justamente para que a gente construa e desenvolva, na verdade, né, um linguajar simbólico, um linguajar abstrato para demonstrações, para criar demonstrações, provas, utilizando a lógica matemática, tá certo? Ok, gente, então mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, eu que agradeço também, né, a presença de vocês aqui uma hora dessa, e que a gente se encontre então nos nossos próximos encontros. Lembrando que o pessoal de Maceió, sábado agora tem um encontro comigo aqui na UCISAL, não é isso? E a gente vai fazer uma oficina de GeoGebra, tá certo? Que é um software matemático, que aí a gente vai discutir algumas coisas, ver com o uso dele para melhorar as nossas aulas e fazer com que o propósito da matemática seja mais interessante do ponto de vista prático, né? Que eu nunca tive esse problema. A matemática para mim sempre foi fascinante. Quer dizer que ela foi fácil, né? Mas ela sempre foi fascinante, ela sempre me fascinou. Mas parece que hoje as pessoas precisam cada vez mais que a gente tire um coelho da cartola para que se enxergue que o que o que é importante, essas coisas aí. Mas tudo bem, a gente tá na praia, tá na onda, né? Então, gente, muito obrigado, tá certo? Eu tô me despedindo agora aqui de vocês e aí a gente se vê no nosso próximo encontro. Um abraço para vocês. Obrigada, professor. A aula vai ser lá no polo da UFAL, Não, no laboratório. Eita, rapaz, olha, boa pergunta, mas eu acredito É na UCISAL, não? que é na UCISAL, mas eu vou confirmar isso, até amanhã eu confirmo isso com vocês. Eu mando já... No laboratório, né? No laboratório de informática. eu acho que vai ser no laboratório da própria UCISAL, mas eu confirmo com vocês, tá certo? Tá bom, gente. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite.